que Ele é maravilhoso, que Ele faz muito mais do que pensamos, pedimos, traz para nós a confiança de que esse Deus, Ele é um Deus constante. Bem diferente de mim, de você, que somos inconstantes. Hoje pela manhã eu comecei falando nesse tema, usando até um texto em que o povo de Israel, no Antigo Testamento, era um povo muito inconstante. Eles haviam tido experiências maravilhosas e fantásticas com Deus. Viram Deus derramando as pragas sobre o Egito. Viram Deus libertando eles da escravidão. Viram o mar se abrindo para eles passarem em terra seca. Viram Deus derramando o maná para eles comerem, tirando água da rocha para eles beberem, colocando uma nuvem para que eles não fossem afligidos pelo sol, a coluna de fogo para que eles fossem aquecidos à noite. Mas quando a gente olha para aquele povo, a gente vê um povo inconstante. Eles tinham todos os motivos possíveis para ter uma fé firme, fortalecida, inabalável, mas mesmo com todas as manifestações de Deus na vida deles e no meio deles, nós vemos um povo inconstante, oscilando muito na sua fé e na sua convicção, muitas vezes se questionando e pensando em voltar atrás na escravidão do Egito. E a gente falou então nessa manhã que muitas vezes a nossa vida é como desse povo, e talvez a sua vida tenha sido como uma montanha russa. Você já andou de montanha russa? Bem gostoso, né? A gente sai bem tranquilo. Quem está estressado é muito bom, fantástico. Não faz mal para o estômago. Eu lembro que eu fui em uma delas, eu saí, eu tive que ficar deitado no banco do parque. A gente foi com a excursão da escola. Eles se divertindo, eu lá no banco, não aguentava mais em brinquedo nenhum, porque acabou o dia, só naquela experiência. E as nossas vidas muitas vezes estão assim. Tem hora que a gente está lá em cima, tem hora que a gente está lá embaixo, tem hora que está sumido bem devagar, algumas situações são bem tranquilas e de repente aquela tribulação, aquela loucura, e isso traz muitas vezes para mim e para você inconstância. E eu tenho lutado muito para que eu não seja inconstante na minha vida pessoal, profissional, com a minha família, mas muitas vezes a gente traz isso para nós. Somos muito inconstantes, a gente oscila muito. Quem entende um pouco aí de eletricidade sabe que essa oscilação na energia, na eletricidade, faz mal para os nossos equipamentos. Pode queimar os nossos equipamentos. E isso faz mal para nós também. Então a gente falou um pouco de manhã sobre isso, que Deus nos chamou para sermos sacerdotes. Deus chamou aquele povo para ser sacerdote. Deus chama nós hoje para sermos sacerdotes, geração eleita, raça eleita, geração escolhida. Mas muitos estão delegando para terceiros o convite de estar constantemente na presença de Deus. O grande desejo de Deus para aquele povo, para aquela nação, era que eles estivessem na presença de Deus. Toda a preparação lá de Êxodo era para que eles tivessem um encontro com Deus naquele monte, que eles desfrutassem da presença de Deus naquele encontro. Mas eles transferiram isso para Moisés porque estavam com medo do trovão, do raio, da manifestação de Deus. E a gente muitas vezes faz isso, a gente transfere para terceiros a presença e a comunhão que a gente poderia ter com Deus. Muitos têm medo de ouvir a voz de Deus e, consequentemente, ter que abrir mão de algumas práticas e de algumas áreas da sua vida. A gente quer Deus, a gente quer experimentar Deus na nossa vida, a gente quer as bênçãos de Deus, mas Deus não mexa nos meus hábitos, não mexa em alguns hábitos meus, em algumas práticas da minha vida, em algumas coisas que eu alimento de pecado. Deus não mexa nisso. E aí muitas vezes a gente tem medo de ouvir a voz de Deus por conta disso, porque Deus vai falar e mexer conosco em algumas coisas que precisam ser trabalhadas, moldadas. E a gente não quer isso. Então, o que você está fazendo com o convite de Deus? E nessa noite a gente vai ver a proposta de Deus para que a gente vença a inconstância espiritual. Como você está na sua fé com Deus?
Alguns amanhecem naquele espírito da vitória. Hoje é o dia abençoado, aleluia, glória a Deus. No outro dia o camarada está murcho, pensando em desistir, abandonar tudo. Pessoas que oscilam muito, que são inconstantes. Como que você está? Parece que não, mas a gente já está em abril. Você parou para pensar nisso? O ano está passando muito rápido. Nesses 3 primeiros meses do ano, aquelas promessas que você fez, você foi constante? Aquela caminhada que você começou, todo dia eu vou fazer caminhada. Aquela leitura que você começou, aquele hábito alimentar que seria diferente. Como que está? Manteve constância? Vou ter mais tempo com meus filhos, vou ter mais tempo com meu esposo, com a minha esposa. Você é um funcionário mais pontual. Você está sendo constante nesses alvos, nesses propósitos que você estabeleceu? Na sua vida com Deus, nesses 3 primeiros meses, você cresceu? Querido, o desejo de Deus é que a gente amadureça, é que a gente cresça, é que a gente possa aumentar a nossa intimidade com Ele a cada dia. O desejo de Deus para mim, para você, é que a gente aumente a nossa profundidade no nosso nível de intimidade com Deus. É que a gente saia do superficial, do teórico, do básico. É que a gente experimente Deus de uma forma diferente para a nossa vida. É que a gente experimente Deus de uma forma que talvez a gente nunca experimentou e nunca vivenciou. E talvez a gente não está vivendo tudo isso porque nós estamos sendo muito inconstantes. E a falha não está em Deus, está em nós. Porque falta constância. E o segredo para a gente vencer isso, a proposta de Deus, para que a gente comece a vida espiritual numa constância, numa perseverança, numa persistência, está na palavra. E a palavra de Deus, ela é clara, objetiva e traz luz para nós. Perguntaram para Jesus: Mestre, qual é o mandamento mais importante na lei de Moisés? De todas as leis, de todas as instruções do Antigo Testamento, de tudo aquilo que o seu povo seguiu até hoje, se o Senhor pudesse resumir esses mandamentos, qual seria o mais importante? Qual é aquele que a gente deveria ocupar mais a nossa mente, nos dedicar ainda mais? E Jesus responde: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Vamos ler juntos, só o que está em negrito? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Jesus olha para ele e diz: este é o primeiro, este é o maior mandamento. Quer deixar Deus alegre, feliz? Faça isso. Simples, né? Amar a Deus, amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa mente, com tudo. É uma entrega total. Não é partes, é total. Este é o primeiro e maior mandamento. Mas ele continua. O segundo é igualmente importante. O segundo também é importante como o primeiro. Você faz o primeiro e depois você vem para o segundo. Sabe qual é o segundo? Ame o seu próximo como a si mesmo. Vamos ler juntos, só o negrito? Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E toda a lei, todas as exigências dos profetas, todas aquelas coisas que estavam na lei, tudo aquilo que estava estabelecido como cerimonial, tudo aquilo que estava estabelecido como decretos, como estatutos, se resume nesses 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. E Jesus está dizendo para esse jovem, para nós hoje, que se nós começarmos nisso, no nosso relacionamento com Deus, amando Ele, conhecendo Ele, vamos experimentar uma transformação interior. Primeiro é amar a Deus, depois
amar o próximo. É isso. É dessa forma que a gente vence a inconstância. É dessa forma que a gente vence a vida de oscilação. Quando a gente ama primeiro a Deus e depois ama o próximo. E ele está deixando bem claro. Primeiro a gente conhece a Deus. Primeiro eu trato do meu relacionamento com Deus. Primeiro eu cuido do meu relacionamento de intimidade com Deus. Depois, aos poucos, o meu comportamento, as minhas atitudes vão sendo transformados. Eu começo a me relacionar bem com o meu próximo. Mas se eu não tenho um relacionamento primeiramente com Deus, um relacionamento de intimidade com Deus, esse meu relacionamento com o próximo nunca vai ser perfeito, nunca vai ser correto, como deveria ser. Então, a gente precisa olhar esse versículo olhando para a cruz. Primeiro eu amo Deus, nesta cruz vertical, nessa madeira vertical, nessa haste vertical, meu relacionamento com Deus. E na horizontal, meu relacionamento com o próximo. No meu relacionamento com Deus, eu vou me conectar com Deus, eu vou ter uma intimidade com Deus, eu vou ter aquela experiência com Ele. Aquela experiência onde eu amo Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a minha mente. Eu deixo Ele trabalhar em todas as áreas da minha vida. Eu deixo Ele mexer em tudo aquilo que precisa ser mexido. Eu deixo Ele moldar tudo aquilo que precisa ser moldado. Nessas aulas sobre encontro com Jesus, o pastor Paulo e o pastor Adércio estão ministrando. Se você não tem participado, venha domingo de manhã. Você vai ver isso. Todas as pessoas que tinham um encontro com Jesus, elas não eram mais as mesmas. Havia mudança na mentalidade, no comportamento, nos hábitos. Então muitas pessoas estão querendo tratar algumas coisas nas suas vidas, mas estão olhando da forma errada, porque olham para elas. Olham para elas primeiro. A gente quer restaurar alguns relacionamentos, algumas coisas que precisam ser restabelecidas, e a gente olha para a pessoa primeiro. Primeiro é o meu relacionamento com Deus, minha conexão com Deus, minha intimidade com Deus. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais perto eu vou querer estar das pessoas. Quanto mais longe eu estou de Deus, mais eu me irrito com pessoas e não tenho paciência. João deixa isso bem claro lá nas cartas. Como a gente pode falar que ama a Deus, a quem a gente não vê, se a gente não consegue amar o irmão que a gente vê? A gente está sendo mentiroso. Vocês estão sendo mentirosos ao declarar que vocês amam a Deus, a quem vocês não veem, e não conseguem viver bem, em paz com o próximo a quem vocês veem. Convivem diariamente. Há um outro texto do Novo Testamento que eu gosto muito, que fala um pouco sobre isso também. Como pode você querer reparar no cisco que está no olho do seu irmão e você não repara no seu, porque no seu tem uma trave, mas você está olhando para o outro. Então, querido, se tem coisas para serem curadas na nossa vida, se tem coisas para serem tratadas na nossa vida, o nosso olhar tem que estar em Deus. Se a gente ancora a nossa vida em amar a Deus, em ter um relacionamento com Deus, se isso é prioridade para a nossa vida, se isso é a coisa mais importante para a minha vida, eu vou ter facilidade de perdoar a pessoa quando ela erra comigo, de suportar a pessoa. Não sei se você já viu, mas na Bíblia tem alguns mandamentos chamados mandamentos de mutualidade. É todos aqueles mandamentos que falam uns aos outros. Ele dá um conselho e depois uns aos outros. Amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, suporte uns aos outros. Esses são mandamentos de mutualidade. A gente só consegue colocar isso em prática quando o nosso relacionamento com Deus está bem. Lembra lá do Jardim do Éden? Adão e Eva, eles tinham um relacionamento perfeito com Deus. Não havia pecado, não havia maldade. O ambiente era tão grande na sua pureza, na sua santidade, que eles estavam nus, mas eles não se envergonhavam um do outro. Só houve vergonha, só houve esse sentimento de que alguma coisa estava errada quando entrou o pecado, quando vem a desobediência, quando eles desobedecem à ordem de Deus, quando eles comem do fruto, esse relacionamento é quebrado.
E aquela conversa que eles tinham com Deus todos os dias, no fim do dia, eles agora não conseguem mais ter, eles se escondem, eles fazem roupas para si, porque eles percebem que eles estavam nus. Não havia mais a pureza, não havia mais a santidade que antes existia nessa intimidade com Deus, não havia mais aquela profundidade nessa intimidade, o pecado quebrou. E eles precisavam restaurar isso, para estarem bem. E a gente conhece a história, e a gente vai vendo tantas coisas que vão acontecendo, fruto daquele pecado, daquele relacionamento que antes era perfeito e se quebra. E assim acontece conosco. Quando a gente não está bem com Deus, a gente não vai ficar bem com as pessoas que estão do nosso lado. Pode ver que pessoas, quando estão feridas e machucadas, o que elas sabem fazer é ferir e machucar. Ferir e machucar. Nós estamos fazendo o curso Paz para Toda a Vida. A gente já deu casados, agora é Paz para Toda a Vida. A gente sempre confunde. E o Paz para Toda a Vida, ele incentiva os pais a isso. Palavras de incentivo, elogio. Querida, a gente tem visto aí os nossos adolescentes, 13 anos, como esse lá da escola, tirando a vida da professora. Quais são as palavras que os nossos filhos estão ouvindo de nós? Que ele é vagabundo? Que ele não serve para nada? Que ele não vai dar em nada? Quais são os elogios, as palavras de bênção que a gente tem falado para os nossos filhos? Mas como eu vou fazer isso se meu relacionamento com Deus não está bem, se eu não sinto que eu estou bem, se eu não me sinto amado, se eu não me sinto perdoado? Percebe como o meu relacionamento com Deus é prioridade? Eu atendo algumas pessoas que vêm angustiadas porque querem resolver a situação do seu casamento. E a primeira coisa que eu falo é: como está o seu relacionamento com Deus? O primeiro relacionamento que você tem que estabelecer, que você tem que restaurar, que você precisa ter para o seu casamento dar certo é com Deus. Se o seu relacionamento com Deus não estiver bem, querido, o seu relacionamento com essa pessoa pode até voltar a ser alguma coisa, mas buscando a Deus os dois juntos não é fácil. Imagina quando um está pensando de um jeito, o outro de outro. Portanto, para a gente ser constante, para a gente deixar de oscilar, a gente precisa buscar primeiro Deus. Uma madeira sustenta a outra. Meu relacionamento com Deus sustenta o meu relacionamento com o próximo. Minha vida com Deus vai sustentar minha vida de relação com o próximo, com as pessoas. Quanto mais perto de Jesus eu estou, menos pedra eu vou tacar nas pessoas. Quanto mais longe de Jesus eu estou, mais eu assumo aquela atitude de julgar, de juiz, de eu estou certo, eu estou com a razão. E a gente deixa de ser feliz porque a gente quer ter a razão em tudo. E como a gente deixa de ser inconstante? Como a gente restabelece então essa relação com Deus? Como a gente vive uma vida sem oscilação? Querido, não tem segredo. Puxa, eu achei que eu ia no culto, o pastor ia ensinar um negócio doido que eu nunca tinha ouvido. Não tem segredo. Vida com Deus não tem segredo. Não tem como inventar roda. Você precisa ter um tempo a sós com Deus. Não tem como amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, com todas as minhas forças, se eu não tenho um tempo a sós com Deus. Mas pastor, olha a vida que a gente está tendo, olha a correria que é a nossa vida. Vou para São Paulo, vou para Campinas, é uma loucura. Eu sei, querido, é uma loucura. Mas nessa agenda cheia, o seu tempo com Deus não pode ficar de lado. Por mais que sua agenda esteja cheia, o seu tempo com Deus não pode ficar fora dela. Deveria ser a primeira coisa. E não a última. E quando a gente deixa para fazer por último esse tempo a sós com Deus, talvez você é aquele que já começou a oração num dia e falou amém que dia? No outro, porque você dormiu na hora da oração. Principalmente se você vai orar deitado. O camarada é ele vai orar deitado. Puxa, deitado, cansado, ele deita. Senhor, obrigado. Você não vai terminar a oração, querido, você não vai.
Você não vai. E talvez você já fez isso. Você está dando risada porque já fez isso. Né? A gente faz isso. Por isso que tem que ser a primeira coisa. A gente tem que começar o dia nos abastecendo com Deus. A gente pode falar assim, Deus não é um combustível, mas Ele vai trazer para nós esse vigor, essa motivação, essa direção. Salmo 119 fala que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E a gente começa todas as vezes mais um dia sem essa luz, sem essa direção. Aí a gente não entende porque a gente está tão perdido. Porque a gente não buscou o Pai. A gente não buscou a direção dEle. A gente está seguindo o nosso coração. A gente está seguindo as nossas motivações. E querido, a Bíblia fala para mim e para você que esse nosso coração, ele é enganoso. Há caminhos que para mim e para você parecem ser direitos, corretos, mas vão nos levar para a morte, para a direção errada, para escolhas erradas, para decisões erradas, vão nos ferir, vão nos machucar. Portanto, você precisa ter um tempo a sós com Deus. E o que é isso? Eu achei bem interessante essa imagem, porque fala bem dentro daquilo que eu vou apresentar hoje. O TSD, o tempo a sós com Deus, é o seu tempo a sós com Ele. E tempo a sós com Deus é um tempo em que você não vai ficar com esse trem aqui. Então, querido, no seu tempo a sós com Deus, pega a Bíblia de papel. Porque a Bíblia de papel não vai trazer nenhuma notificação para você, a não ser as notificações de Deus. Porque se você já está tendo dificuldade de ter um tempo a sós com Deus, e vai ter o seu tempo a sós com Deus com isso daqui na mão, primeira mensagem que aparece lá na notificação, você já esquece do seu tempo a sós com Deus. Principalmente se vem alguma mensagem do seu trabalho, o chefe já te manda alguma coisa logo cedo para abençoar o seu dia, acabou o seu tempo a sós com Deus, acabou. Você já vai sair de casa revoltado, perturbado, sem paz. Então, o tempo a sós com Deus é um tempo sem o celular, sem a TV. Entre na presença de Deus, cante, louve, adore ao Senhor. É a primeira coisa do nosso tempo a sós com Deus. Comece cantando, louvando, adorando a Deus. E por que isso? Porque senão a gente já começa o tempo a sós com Deus pedindo, reclamando. Não é. Primeiro é adorando. Leia a palavra de Deus. Deus vai falar com você através da Bíblia. Então você já está lendo a Bíblia através dos provérbios? Faça isso. Está lendo outros textos? Faça isso. Leia a palavra de Deus. Medite naquilo que Deus falou para você. Reflita sobre as coisas que Ele falou na sua palavra. Eu lembro que quando eu tive meu encontro com Jesus, eu me desafiei, um pastor do seminário, o pastor David Williams, falava muito sobre a meditação. Os americanos têm muito essa questão de meditar nas Escrituras, de você memorizar as Escrituras, e ele desafiou os alunos a fazerem isso, e eu comecei a memorizar alguns textos, e eu lembro que eu memorizei um salmo todo, porque eu queria memorizar as Escrituras, eu queria poder ter as Escrituras na minha mente e não precisar do livro na mão, e eu fiquei naquele texto. Se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, ora, diga Israel, o que seria de nós se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado? Que esteve do nosso lado quando as águas se levantaram, e ele vai citando várias coisas que foram acontecendo, ele diz, mas nós escapamos, como um pássaro escapa do lastro do passarinheiro. Nós fomos salvos, resgatados. E eu fiquei memorizando esse texto, esse salmo, tanto que isso me acompanha desde os 18 anos. Você não esquece mais, porque fica guardado. É diferente de decorar. Você decorou as placas para fazer, né, o curso quando você foi tirar a CNH, não fez? Né? Aquele monte. Você olha hoje, você fala, nossa, o que é essa placa? Né? Significa o que isso daqui? São poucos que você lembra. Algumas não tem como não lembrar, né? Pare, né? Proibido para estacionar, parar. Mas algumas você olha assim, poxa, porque você só decorou. Quando memoriza é diferente. Então, pegue um texto da palavra. Sabe aquele versículo que mexe com você? Que ajuda você a ficar mais tranquilo, menos ansioso? Memoriza ele, ao ponto de você não precisar mais da Bíblia, você já traz ele na sua mente. Talvez você está passando um momento de ansiedade. Memorize a Filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, coloque esses pedidos, essas orações, essas súplicas diante de Deus com ações de graças.
Filipenses 4:8. Versículos que falam de Deus cuidando de você, não temas. Eu desafiei o pessoal do batismo a memorizar um versículo. E a grande maioria memorizou Josué 1:9. Você lembra, né? O que diz lá? Josué iria agora assumir a posição de Moisés. Uma grande responsabilidade. Com certeza tremendo diante dessa responsabilidade. Deus precisava dar motivação para aquele homem. Deus precisava dar para ele a certeza de que ele não estava sozinho. E Deus olha para aquele homem e diz: seja forte e corajoso, não temas. E eu fiquei feliz de ver que a maioria memorizou esse versículo. Eu falei: olha, vocês estão precisando de força e coragem. Todo mundo memorizou Josué 1:9. Mas a gente precisa fazer isso, meditar, memorizar. E por último, você vai pedir, você vai interceder, você vai pedir ajuda do Senhor para aquilo que você precisa. Então vamos ponto por ponto. Primeiro, adoração. Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando vocês me procurarem de todo o coração. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. E sabe qual é o mais triste? Deus faz um convite desse, mas a gente não procura. A gente não aceita o convite. A gente aceita tantos convites. A gente se dispõe a fazer tantas coisas. A gente arruma tempo para fazer tantas coisas, porque aquele convite nos chama a atenção. Mas o maior convite, que é o que Deus faz para mim e para você, da gente procurar Ele, da gente achar Ele, de a gente buscar Ele de todo o coração, porque Ele vai nos ouvir, a gente não faz. Adoração é isso, é a gente procurar Deus, é a gente procurar Ele de todo o nosso coração. Mais um versículo que fala de todo o coração, porque esse coração enganoso, ele precisa estar totalmente entregue ao Senhor, não às nossas emoções. Olha o 2 Crônicas 16:9. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que se dedicam a Ele totalmente o seu coração. Os olhos do Senhor estão sobre todos da face da terra, mas Ele quer fortalecer, Ele quer ajudar, Ele quer receber o louvor daqueles que lhe dedicam totalmente o seu coração. Sem reservas, sem divisão, não é o resto, é todo o coração. E Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como ter esse tempo a sós com Deus se eu não creio que Deus, Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. E o autor de Hebreus está falando isso: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Portanto, quando você estiver no seu tempo a sós com Deus, você não está diante de um Deus surdo, diante de um Deus que é pequeno, que não pode fazer aquilo que você está pedindo. Você está diante do Deus Todo-Poderoso, que não mudou. O mesmo Deus que está aqui nas Escrituras, Ele é o Deus de hoje. Ele faz o que nós não podemos fazer. Sem fé é impossível ter esse tempo a sós com Deus. E quando a gente fala de ler a Bíblia, nesse tempo a sós com Deus, o que é isso? Querido, eu quero desafiar você a começar a ler a Bíblia de forma diferente. Você conversa com a sua Bíblia? Você só lê a Bíblia? Eu quero que você converse com a Bíblia. Após ler um texto, por exemplo, você está lendo Provérbios, você está nesse desafio de ler o Provérbios do dia. Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Dia 2. Está longe ainda dos boletos, está chegando. Dia 2. Você vai ler Provérbios 2. E o que você faz com aquilo que você leu? Você faz algumas perguntas. Olha, desse texto de Provérbios 2, qual é a mensagem principal que esse texto está me trazendo? Pega um caderno de anotação, pegue algo para que você possa fazer isso. O que é que mais me chamou a atenção? Olha, de todos esses versículos, qual foi o versículo que mais mexeu comigo? Que Deus quer que eu memorize, que Deus quer que eu coloque em prática? Será que eu consigo perceber algum princípio eterno? Porque tem alguns conselhos que não são princípios eternos, mas tem alguns que são princípios eternos. Você vai conversando com o texto,
você vai vendo aquilo que o texto está querendo trazer para você. Portanto, quando a gente fala de ter um tempo a sós com Deus e ler a Bíblia, não é algo corrido, é algo onde você vai olhar para a palavra, cavar mais fundo, crescer nesse conhecimento. E querido, isso é para você sim. Olha, esse negócio não é comigo, pastor, eu não consigo. Consegue, todos nós conseguimos, todos nós. E a meditação? Quando eu pego aquele texto que me chamou a atenção e memorizo ele, eu pego aquele texto que saltou os meus olhos. Esse texto Deus falou comigo de forma diferente. Talvez eu já tinha lido esse texto, mas olha, esse dia foi diferente, falou de forma diferente. Eu tenho alguns textos que me acompanham em alguns momentos da vida. Vira e mexe, em algumas fases Deus envia alguns textos por pessoas ou por situações em que esse texto traz novamente aquela motivação para continuar. O salmista fala sobre isso. Por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Coloque sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Por que ficar abatido? Por que ficar triste? Por que ficar com a alma angustiada? Se a gente pode trocar essa preocupação pela meditação. E você consegue meditar sim. Você consegue memorizar sim. Se você consegue se preocupar, é porque você está focando sua atenção em algo e aquilo toma você, ao ponto de você ficar alimentando aquilo na sua mente. E as nossas grandes batalhas hoje, eu tenho conversado com muitas pessoas, não são as batalhas externas. As nossas maiores batalhas hoje são as internas. Pensamentos que não deveríamos alimentar, estamos alimentando. E a gente não para pensar no que a gente está pensando. E a gente passa a semana toda perturbada porque a gente está alimentando pensamentos que não são pensamentos de Deus, que não deveriam ocupar a nossa mente. E a gente não sabe porque a gente fica depressivo, porque a gente fica entristecido, porque a gente fica desmotivado, porque a gente está alimentando coisas que só estão nos levando para baixo. E o salmista está dizendo: por que vai continuar triste, alma? Por que vai continuar perturbada? Vou colocar minha esperança em Deus. Olha a esperança dele: eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Então troca, querido. Troca a preocupação, troca esse pensamento preocupante pelas promessas da palavra, por versículos que vão te motivar. Quando você orar, quando você for ter esse tempo a sós com Deus, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que te vê no secreto recompensará. Ah, pastor, então só vale a oração quando a gente entra no quarto e fecha a porta? Não, querido. O princípio aqui é: esteja no lugar tranquilo. Esteja no lugar onde você consegue ter esse momento a sós com Deus sem nenhuma interrupção. É claro que sem nenhuma interrupção também não dá. Sempre tem que ter alguma coisa para nos tentar, nos provar. Mas aquele é um lugar onde você vai estar ali no seu tempo a sós com Deus. Talvez acordar um pouco mais cedo, talvez na sua caminhada, não sei. Mas tenha esse tempo em secreto. Tem gente que não tem esse tempo a sós com Deus, aí quando vai orar, não sei se você já participei de muitas igrejas, tanto batistas como outras denominações, que tem aquele camarada que eu acho que ele não orou a semana toda. Quando ele tem a oportunidade de orar, ele quer fazer a oração da semana toda naquela oportunidade, né? Ele quer misericórdia, não acaba mais a oração. Então tenha o seu tempo a sós com Deus. É o seu tempo com Deus, de intimidade, de adoração, para você vencer essa inconstância espiritual, para você vencer essa oscilação que muitas vezes existe. Quando você busca Deus e ama Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua mente, com todas as suas forças, fica muito mais fácil a gente olhar o próximo com compaixão, com misericórdia, porque a gente está perto do Pai. E quanto mais perto do Pai, mais parecido com o Pai a gente fica. Mais parecido do Pai a gente fica. Filho é assim. Você olha e fala assim: ah, esse
tem muitos traços do pai, da mãe, porque tem essa intimidade. Quanto mais longe a gente está, querido, mais longe a gente vai estar daquilo que Deus tem para mim, para você. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que o que Ele mais quer de você é sua intimidade com Ele. Não é que você faça coisas para Ele. Ele quer não só o seu serviço, Ele quer você, seu tempo, sua intimidade, seu coração, sua vida por completo. Aí muitas vezes a gente não tem um tempo a sós com Deus, a gente troca o serviço. Eu vou fazer tudo que me pedirem, mas não é só o serviço, vai tudo. Eu preciso ter esse tempo a sós com Deus. Eu te desafio a você fazer esse propósito, de você ter esse hábito, de você não abrir mão do seu TSD, do seu tempo a sós com Deus. Faça isso se tornar um hábito na sua vida, e você vai ver mudanças, muitas mudanças. Depois você vai me contar se valeu a pena ou não, se você está ou não um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, mais paciente, mais controlado, sendo mais guiado pelo Espírito Santo do que pelas emoções. Faça isso. Nessa noite, quando a gente olha para a cruz, não sei se você já pegou seu cálice, seu pão. Se não pegou, nós temos ali no hall de entrada. Nós vamos olhar para a cruz de Jesus. E quando a gente olha para a cruz, a gente lembra de alguém que não foi inconstante. Jesus, Ele não oscilou. Imagina se Jesus fosse inconstante quando estava carregando a cruz. Imagina se Ele oscilasse. Não quero mais isso, Pai. Ele até orou: afasta de mim esse cálice, mas faça a tua vontade, não a minha. Ao olhar para Jesus, para o pão, para o cálice, nós olhamos para alguém que não oscilou. Vocês pegaram? Pegaram? Todos pegaram? Pegaram? Alguém que não oscilou. Alguém que não desistiu. Ao ponto de chegar lá no madeiro e as suas últimas palavras serem as palavras que fizeram a total diferença. Está consumado. Tudo aquilo que o Pai estabeleceu para mim, eu cumpri. Está consumado. Está acabado. Eu realizei. Paulo declara algo semelhante. Quando ele faz uma avaliação do seu ministério, chega no final do ministério, ele diz: eu combati o bom combate, e eu guardei a fé, eu acabei a carreira. Alguns, eu já falei isso, nunca mais esqueci depois que eu ouvi um pastor falando, eles estão combatendo o combate, estão perdendo a fé e saindo na carreira. Não faça isso. Combata o bom combate, que você permaneça na fé e complete a carreira. Para isso, precisamos ser constantes. E a ceia é o momento de nós renovarmos a nossa aliança com Deus para essa constância. Avaliar como está o nosso caminhar com Deus e dizer: Senhor, eu quero mudança na minha vida. Chega de ser essa mesma pessoa. Chega de continuar preso nesse pecado que o Senhor já morreu na cruz para me trazer libertação. Chega de continuar preso nesses vícios, nessas situações, nessas coisas que não estão me trazendo paz. Eu quero mudança. Eu quero mudança. Vamos agradecer? Jesus, sempre que estava diante de uma refeição, Ele agradecia a Deus, Ele dava graças a Deus. E este momento de ser, é momento de nós agradecermos. Não era para nós estarmos aqui, mas Ele nos amou. A sua graça nos alcançou, e por isso precisamos agradecer. Deus, obrigado. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça. E obrigado, Deus, por aquela resposta que o Senhor deu,
que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nos ajude, ó Deus, a, nessa noite, fazermos novamente essa reafirmação da nossa aliança com o Senhor, daquele dia que nós decidimos seguir o Senhor como nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Nessa noite, ó Deus, nós reafirmamos esse nosso voto, esse nosso compromisso de caminharmos com o Senhor. Nos ajude a não sermos inconstantes, mas a permanecermos firmes, fortalecidos e firmados no Senhor. Que ao lembrarmos hoje da cruz, que ao lembrarmos hoje daquilo que o Senhor sofreu no seu corpo, os açoites, a coroa de espinho, a zombação, a zombaria daquelas pessoas, os pregos nas mãos, nos pés, ao lembrar, ó Deus, de como o Senhor sofreu no seu corpo, do sangue que foi derramado naquele madeiro, que a gente possa lembrar, ó Pai, o quanto nós somos amados, o quanto nós somos especiais, e o quanto nós temos motivos para dedicar a nossa vida e oferecer ao Senhor o nosso melhor. O nosso melhor. Obrigado por participarmos da mesa do Senhor, por este momento tão especial. Oramos no nome de Jesus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo diz assim àquela igreja: recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele toma o pão, ele dá graças, ele parte, ele diz: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Comamos do pão. O cálice simboliza o sangue derramado para nos lavar do pecado. Jesus continua dizendo: recebi do Senhor aquilo que também lhes transmiti. Depois da ceia, Jesus toma o cálice e ele diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês estão anunciando a morte dele até que ele venha. A nossa esperança como igreja é um dia participarmos desse grande banquete com todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Bebei dele todos, é a ordem de Jesus. Depois da ceia, eles louvaram a Deus, e eles louvaram o Rei dos Reis diante do Rei dos Reis, na presença dele. Nós ainda esperamos esse dia ainda não chegou, mas nós temos essa expectativa. Por isso, como igreja, nós declaramos Maranata, e é o que nós vamos declarar nessa noite, que o Evangelho um dia nos alcançou, e nós cremos que Ele é o Rei dos Reis. Se coloque de pé e louve ao Senhor com alegria, celebrando ao Rei dos Reis, que nos tirou da escuridão e nos trouxe para a sua luz. Louve ao Senhor.